Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você hoje um dia muito abençoado e cheio de saúde. No programa de hoje nós vamos falar do custo de produção da soja na safra 23-24. Vamos falar do mercado spot do leite brasileiro. Você vai ficar com comentários sobre o mercado da carne bovina e também do salário mínimo. Vamos falar do mercado do milho e da repercussão do aumento da gasolina e do diesel no bolso do consumidor, principalmente nas compras de supermercados. E eu vou conversar com Araciele Santos. Ela é assessora comercial em agronegócio, pecuária de corte, e nós vamos falar sobre o mercado agropecuário voltado para a produção de carne. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do custo de produção da safra de soja 2023-2024. O custo médio para plantar 1 hectare de soja, lá no Mato Grosso, que é referência, agora nessa temporada, está estimado em R$ 4.178, segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. Apesar do valor ser 15% menor que o verificado na safra passada, o montante supera em mais de 42% o contabilizado no ciclo 21-22 e 74% da safra 20-21. Os custos elevados e a escolha da semente a ser utilizada na lavoura são considerados os grandes desafios na tentativa de garantir rentabilidade no campo. O sinal verde para máquinas entrarem em campo para o plantio da soja, agora da próxima safra, já está chegando. A partir do dia 16 de setembro, a semeadura está liberada lá no Mato Grosso e as projeções, conforme o IMEA, apontam para uma área de 12 milhões de hectares. A colheita do milho foi concluída e as atenções começam a se voltar para a soja. De maneira geral, os agricultores pretendem reduzir os investimentos no cultivo da oleaginosa. Ao invés de 3 fungicidas, vão somente 2, porque do jeito que está, as contas não fecham e o custo vai lá para cima. Segundo um grande produtor no município de Vera, se colocar os fungicidas como vínhamos nos outros anos, a adubação de 120 pontos de fósforo, 120 pontos de potássio, o custo dá 60 sacas por hectare. E quando você soma, junto com o operacional, o juro do banco, nós poderíamos pagar os juros quando a soja estava a 150 a saca. Hoje, um custeio no banco, no juro que estão oferecendo de 12% a 14% ao ano, dependendo da situação, as contas não fecham. O custo estimado para plantar 1 hectare de soja agora, R$ 4.178. E aí inclui os gastos com sementes, fertilizantes defensivos, operações mecanizadas e mão de obra. E, apesar de estar 15% menor em relação à temporada 22-23, ainda exige cautela por parte dos produtores, ao se comparar com os ciclos 21-22 e 20-21. O momento é de olhar para o mercado e também para o bolso. E agora vamos falar do mercado spot do leite. Mercado spot do leite é aquele mercado em que os laticínios compram leite de um outro laticínio, isto é, o mercado entre os laticínios. E segundo dados do Milk Point Mercado, na segunda quinzena de agosto, o leite spot apresentou uma leve variação negativa, se estabelecendo em R$ 2,34 o litro, retração de 0,04 centavos frente a valores da primeira quinzena do mês, que havia se estabelecido em R$ 2,38 na média Brasil. A influência das baixas nos preços derivados de lácteos, aliado às dificuldades enfrentadas pelas indústrias para gerar volumes de vendas, continuam a causar
queda nos preços do leite no mercado spot. Esse cenário é especialmente perceptível na região sul do país, que está em plena safra de produção de leite, após um aumento no volume adquirido na última quinzena. Os compradores no mercado spot voltaram a se retrair, resultando em uma redução no volume de compras para o restante do mês. E agora você vai ficar com o nosso comentário sobre o mercado da carne bovina e outros temas altamente importantes. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje nós vamos falar sobre vários temas importantes, mas muito importantes mesmo. E eu começo falando do mercado do boi gordo, começo falando da produção de carnes. O indicador do boi gordo CPEA B3 da Bolsa, lá no estado de São Paulo, recuou 9,3% na primeira quinzena de agosto. E se nós considerarmos a série histórica do CPEA, trata-se da queda mais intensa para uma primeira metade de mês desde dezembro de 2008, quando o recuo ele foi de significativos 9,6%. E segundo pesquisadores do CPEA, naquele período, os valores do animal para abate eles eram pressionados pela forte retração de agentes de frigoríficos, que reduziram as compras de novos lotes, principalmente no mercado spot nacional, devido, sobretudo, à expressiva diminuição das exportações em novembro de 2008. Já as fortes desvalorizações da arroba, agora na primeira metade de agosto deste ano, elas estão atreladas à maior oferta de animais para o abate e ainda enfraquecida a demanda interna pela carne bovina. Ressalta-se que, diferentemente do observado em 2008, as exportações de carne vêm apresentando um bom desempenho nas últimas semanas. O mercado do boi gordo no Brasil, ele continua, vamos dizer assim, enfrentando preços em queda devido à demanda moderada que persiste na segunda metade deste mês. Frigoríficos estão, vamos dizer assim, lidando novamente com níveis confortáveis de abate e assim buscam reduzir os preços gradativamente. O abate de fêmea está sendo muito grande. Os preços da carne também diminuíram no mercado atacadista, refletindo não somente a situação interna, mas também a redução dos preços médios da carne bovina no mercado mundial, impactando a receita das indústrias frigoríficas. Mas se você pensa que é só o boi que está com problema, não é não. Agora saiu o índice da B3 da Bolsa, mostrando que o Ibovespa fechou em queda na última quarta-feira, dia 16, pela 12ª vez consecutiva, o que não ocorria há 53 anos. Para especialistas de mercado, diversas razões justificam essa sequência negativa, sendo duas referentes ao campo externo. Incertezas em relação à economia chinesa, piora nas bolsas de Nova York, e tem mais ainda. No plano doméstico, aqui no mercado interno brasileiro, persistem as dúvidas em torno da votação do tal arcabouço fiscal e da proposta de orçamento para 2024, além de muitas incertezas econômicas e sociais que rondam o nosso Brasil. Se você acha que ainda é pouco, tem mais uma novidade. Não muito boa, principalmente para quem é herdeiro, para quem vai receber aí uma herança, uma fazenda, por exemplo. Pois bem, saiu um estudo do advogado Dr. Túlio Maquiline de Carvalho. Ele é advogado tributarista, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, que em parceria com a CNN mostrou que a iminente reforma tributária ela traz a possibilidade de um aumento nos impostos sobre heranças e doações, com implicações diretas no imposto sobre a transmissão, causa, mortes e doação, conhecida como ITCMD.
A proposta de emenda à Constituição, a PEC, atualmente em discussão lá na Câmara dos Deputados, ela propõe uma série de alterações substanciais nesse aspecto. O ITCMD, que recai sobre heranças, doações, transferências de propriedade entre indivíduos ou entre entidades, sem cobrança, pode sofrer 3 transformações cruciais sob o impacto da reforma tributária. Primeiramente, caso o texto seja aprovado conforme está apresentado, o ITCMD passará a ser progressivo com base no valor da herança ou da doação. E esse ajuste, ele visa estabelecer alíquotas maiores proporcionalmente ao montante do patrimônio transmitido, alinhando-se ao princípio da capacidade contributiva. Dessa maneira, aqueles com recursos mais substanciais contribuiriam proporcionalmente mais. Ademais, mudanças estão previstas em relação a bens móveis, títulos e também créditos. O imposto continuará sendo pago no estado onde o bem físico estiver situado. E para complicar um pouquinho mais a nossa situação, você que está me acompanhando, imagine você passar os 30 dias do mês vivendo com salário mínimo, ou seja, com R$ 1.320 por mês. E ter de comprar cesta básica para aproximadamente aí num valor de R$ 550. Muito bem. Agora saiu um estudo do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostrando que no mês de julho o salário necessário para a manutenção de uma família com 4 pessoas deveria ter sido de R$ 6.528, 4,9 vezes o salário mínimo. Mais uma vez, o valor do salário mínimo de R$ 1.320 não foi suficiente para bancar os custos da cesta básica. Quando, por exemplo, comparado o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador comprometeu, em média, 54% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Em julho, só para você ter uma noção, o preço da cesta no Brasil variou de 777 a 547 entre 17 capitais. Na comparação mensal, o valor da cesta diminuiu em 13 das 17 capitais que o DIEESE pesquisa. Essas quedas mais importantes, elas ocorreram, por exemplo, em Recife, que caiu 4,5%, em Campo Grande caiu 4,3%, João Pessoa caiu 3,9%, Aracaju 3,5%, e por outro lado a maior alta foi observada em Porto Alegre, 0,4%. Lá em Porto Alegre foi a capital onde o conjunto de alimentos apresentou o maior custo, 777. Depois veio São Paulo, 769, Florianópolis, 746, Rio de Janeiro, 738. Não dá para viver com salário mínimo. Mesmo você, às vezes, sendo solteiro, não pode ficar doente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo comentário. E depois do intervalo, nós vamos falar da repercussão do aumento da gasolina e também do diesel no bolso do consumidor. E eu vou conversar com a Araciele Santos, ela é consultora, assessora comercial do agronegócio, principalmente voltado para a pecuária de corte. E nós vamos dar assim uma visão, vamos comentar um pouquinho sobre o mercado agropecuário voltado para a produção de carne. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até
800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Quando o trabalho é sério, é saldo positivo para todo lado. Goiás é o primeiro colocado na geração de empregos no Centro-Oeste. E a renda média dos goianos superou a média nacional pela primeira vez na história. Na segurança, só não tá positivo para bandido. Queda recorde no roubo de cargas e crimes violentos. Fim dos roubos a bancos e sequestros. E nossa educação avançou e tá no topo do Brasil. Confere? Sim! Governo de Goiás, o estado que dá certo. Já tá sabendo? Quem assiste o Ratinho é muito mais feliz. Hoje, 15 para as 11 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar da repercussão do aumento da gasolina e também do diesel no seu bolso, no bolso do consumidor, principalmente quando você for fazer compras em supermercados. Desde o último dia 16 de agosto, a gasolina e o diesel estão mais caros no Brasil, após o anúncio da Petrobras sobre o reajuste de preços dos combustíveis para suas distribuidoras. E os valores subiram 16,3% para a gasolina e 25,8% para o diesel. O aumento no preço médio de venda do litro da gasolina foi de 41 centavos, passando de R$ 2,93 por litro. Já para o diesel, o reajuste foi de 78 centavos por litro, que chegou na casa de R$ 3,80. Com esse aumento, analistas do mercado revisaram as suas projeções para o IPCA, inflação, até o final deste ano, levando em consideração novos aumentos nos combustíveis. Os cálculos estavam longe do teto do intervalo de tolerância da meta de inflação, que é de 4,75, com o centro em 3,25. Segundo a Coordenadoria dos Índices de Preços da FGV IBRI, a tendência do preço da gasolina e também do diesel é de alta ou sustentação no mesmo patamar atual por conta da oferta. O mundo caminha para a substituição da matriz energética mundial para fontes de baixa emissão de carbono, o que faz com que os países detentores das fontes não renováveis garantam preços mais altos, de acordo com a oferta existente e com os combustíveis mais caros. Há dois tipos de efeitos na inflação. O direto, que pode ser visto no mercado varejista, no dia a dia nosso aí, e aquele indireto, que é na cadeia produtiva. No decorrer do processo, vai tendo alguns repasses de preços, resultando em um produto mais caro.
O impacto a longo prazo deste aumento, principalmente no preço do diesel, é na inflação. Quanto ao impacto do comportamento da inflação de combustíveis no índice de preços ao consumidor deste ano. O coordenador da área da Petrobras e também da área do FGV, ele considera que ainda há chances de um resultado próximo do teto da meta, graças à ajuda dos alimentos. Mais uma vez, o agro entra na jogada. O boletim macro de julho avaliou que uma boa oferta de grãos e o desaquecimento da economia mundial sustentam preços em dólares de importantes commodities alimentícias em níveis mais baixos. Para o boletim macro no IPCA, a gasolina tem peso de 5%, enquanto a alimentação no domicílio representa 15% do índice, com a perspectiva dessa importante queda dos alimentos. Pode-se compensar a influência da gasolina, abrindo espaço para que, mesmo com o impacto dos combustíveis, o IPCA ainda feche o ano dentro do intervalo de tolerância da meta do governo. E agora eu vou conversar com Araciele Santos. Araciele, eu já conheço há muitos anos, aí da pecuária de corte, do agronegócio. Ela é assessora comercial na área do agronegócio. Ela trabalha muito, ela está muito ligada com a pecuária de corte, bezerro, garrote, boi, vaca. E nós vamos falar do mercado agropecuário, principalmente voltado para esse mercado de compra e venda de animais. Araciele Santos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Infelizmente a situação não está muito boa da pecuária, né? Mas é um prazer tê-la para falar de um tema importante, principalmente você sendo mulher. Está tudo bem? Bom dia, Toninho. É uma satisfação estar aqui hoje com você. Eu que sou sua telespectadora fiel. Araciele, ela trabalhou muitos anos como pisteira de leilão. Leilão de gado. É onde quem nunca foi e vai pela primeira vez não entende o que o locutor fala. Porque é tão rápido, sabe? E ela fica lá, quem dá lance, ah lá, 200 ali, 250 ali. Então ela fazia esse papel, fez esse papel durante muitos anos como pisteira de leilão. Aí a coisa foi mudando um pouco, ela começou a dar assessoria para pecuaristas. Ela sabia que aquele pecuarista queria comprar boi, ela sabia quem queria vender, então ela fazia esse meio de campo. E continua até hoje e está fazendo também uma especialização que é para melhorar esse entrosamento. É isso mesmo? É isso mesmo, Toninho. Eu falo, pisteira, minha profissão principal, é que eu amo de coração, é que me trouxe até aqui. E eu falo, o captador de lance, o pisteiro, ele tem um papel muito importante no leilão. Embora algumas pessoas não reconheçam ou valorizem, mas ele é de extrema importância para o leilão. E como você falou, hoje sim, eu já estudo, fazendo uma graduação em agronegócio, para ampliar os horizontes, claro, especializar um pouco mais no mercado agro, que muda todos os dias, né? A Araciele é muito conhecida nesse meio da pecuária de corte. Aí, onde você vai, se tiver uma roda de produtor rural aí, você pergunta, escuta, a Araciele, não, eu sei quem é, conhece, todo mundo sabe. Ó, se quiser comprar boi, liga lá para ela, que ela conhece todo mundo. Araciele, pelo fato de você já estar tanto tempo nesse mercado, existe uma discriminação pelo fato de ser mulher? Ou você conseguiu se impor e está firme até hoje? Toninho, infelizmente ainda existe, já existiu mais. Mas a gente trabalhando duro, mostrando a nossa capacidade no dia a dia, existiu muito preconceito. Mas nós conseguimos mostrar no dia a dia com muita humildade, trabalho duro, que era sim muito capaz. Hoje ainda existe, mas para quem ainda não conhece. Hoje, por exemplo, semana passada eu fui apartar um gado, apartei o gado, um gado padronizado, um lote perfeito. E a pessoa chegou e falou assim, mas quem que é o homem que vai vir apartar? Eu falei, não, eu já apartei, está pronto o lote. Ele esperou e chamou um outro rapaz vir, o rapaz veio e falou assim, não, mas eu não tenho o que fazer aqui, o trabalho está pronto. Então, das pessoas que ainda não conhecem, não sabem da minha experiência, que me conhecem hoje, ainda tem esse preconceito. A gente vai com humildade, com trabalho duro e vamos vencendo essa barreira. Quando ela fala em apartar bezerro, apartar garrote, apartar boi, é quando você chega assim no meio de 500 bois
e o comprador só quer 200. Então aí ela vai, aparta pelo tamanho, pelo porte físico, enfim. Ela tenta homogeneizar aquele lote de 200 animais que o produtor está querendo. Agora, não é um trabalho simplesmente, não, aquele, não é, a coisa não é bem por aí não. Existe toda uma técnica para você chegar nesse ponto. E para fazer isso, 1 ano, 2 anos você não faz não. Você precisa de muita estrada, muita poeira para poder chegar, né? Com certeza, Toninho. Muito, e a generosidade dos amigos, dos parceiros, dos clientes que contribuíram para o aprendizado, né? Mas não foi de um dia para o outro. Agora, Aracieli, você deve estar encontrando uma dificuldade muito grande, não só você, o mercado em si, devido a essa queda brutal que nós estamos tendo no mercado de produção de carne, de leite, soja, milho. Tem gente que colheu milho, que tudo que ele colheu, se ele vender hoje, ele não paga o que ele gastou. Então está uma situação complicada. Como é que você está enxergando isso aí? Toninho, é uma situação muito complicada, mas que eu venho falando para os meus clientes. Para a gente continuar trabalhando e não desanimar, porque o mercado está muito instável. Tá. Hoje eu vejo que quem tem o alimento, quem tem dinheiro, está numa situação muito confortável. Agora, quem precisa vender, ele não vai vender no preço que ele pagou ou que ele investiu para fazer uma cria. Então, honestamente, hoje eu não estou vendo o amanhã. Trabalhar duro, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, mas sem muitas expectativas. Realmente a coisa não está muito simples. Mas eu ainda acredito no seguinte: não abandone a profissão. Pode ter certeza absoluta que dentro de mais alguns meses essa situação vai se reverter. Parece que o processo não é só aqui no Brasil, não. Aqui poderia estar muito melhor se a gente tivesse uma política governamental voltada para o país, para aumentar a renda do nosso trabalhador e gerar emprego. Aí a turma começaria a consumir mais. Só para você ter uma ideia, 75% de toda a carne que é abatida, que é produzida no Brasil, fica aqui no Brasil para consumo interno. Pouca coisa vai para fora. Então nós temos que incentivar aqui, porque se incentivar aqui, melhora para todo mundo, né, Aracieli? Exatamente. Se melhorar aqui, melhora para todos. Todo mundo. Para todo mundo. Isso aqui tem um potencial que é inesgotável, mas é uma pena que as coisas não estão como deveria estar. Aracieli, eu agradeço demais a sua presença e está aí um exemplo, como eu já conheço há algum tempo, está aí um exemplo de pessoa que rala, viu? Rala. E não é pouco, não, é muito. É muito. É uma profissão que exige pra caramba e, graças a Deus, as coisas poderiam estar sendo melhores, mas, infelizmente, está aí essa crise que está prejudicando um pouco. Aracieli, sucesso na sua empreitada, no seu curso e no negócio aí na sua assessoria comercial. E você que é pecuarista, se quiser comprar boi, procura a Aracieli, que ela tem muita coisa boa. Toninho, eu te agradeço demais. E para finalizar, o que eu sempre falo para os meus clientes que fazem cria: invista em animais melhoradores. Sim. Porque hoje, quem tem os animais diferenciados, quem investiu em animais melhoradores, está sentindo esse mercado um pouco negativo, mas não tanto quanto quem não investe em genética. Verdade, concordo. Então, quem investe em animais melhoradores, com certeza vai sair melhor dessa crise. Aracieli, bom dia e obrigado. Eu te agradeço, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: parece haver alguma característica humana perversa que gosta de transformar coisas simples em complexas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, muita saúde e até a próxima. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.